e trabalho com crianças especiais, né? Autistas, TDAH, dislexos, deficiência intelectual, vários transtornos, né? Transtornos do neurodesenvolvimento. Além da formação de psicologia, eu sou psicopedagoga, tenho especialização em ABA, que é a análise do comportamento, que é justamente uma ciência que trabalha diretamente com a criança que é autista. E a minha abordagem, como alguns conhecem, todo psicólogo tem uma abordagem, né? É a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. É a sua também? Isso. E aí eu tenho alguns outros cursos que aí a gente não vamos falar para a gente não perder tempo, tá certo? Porque é um tema que é muito cheio, tem muitas informações, muitos termos, mas as irmãs vão ver aqui que eu tentei resumir o máximo para que ficasse claro, tá certo? E aí a gente vai passar apenas por 2 transtornos, porque não tem condições de a gente passar por todos. Então, eu escolhi os transtornos que são mais comuns e que têm maior índice, que é o TDAH, transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, e o TEA, que é o autismo, tá certo? E aí a gente vai dar uma recapitulada nesses 2 transtornos e depois nós iremos ver como a gente pode incluir essas crianças na igreja. E aí eu coloquei como tema como lidar e incluir com crianças com deficiência e transtornos, né? E aí a gente vai ver que não é só apenas as crianças com transtornos. Nós temos que aprender a incluir todas as crianças, porque nós entendemos que todas as crianças têm uma personalidade, têm uma característica e têm uma forma de ser. E nós não trabalhamos apenas com uma faixa etária. Nós trabalhamos com várias faixas etárias dentro de um DEPIM. E cada criança tem uma forma, um jeitinho único de ser. Eu digo sempre que, por mais que nasçam da mesma barriga, né, eu tenho 2 meninas, uma de 17 e uma de 5. A de 17 anos é aquela calmaria, irmãos. Até para falar, ela é aquela, sabe, não é, quem conhece ela sabe, aquela meiguice. Nunca me deu trabalho, vamos dizer assim. A de 5 anos é uma pipoquinha. Uma pipoquinha mesmo, não para. Sabe, é ligada, não é nem 220, é em 420. Não para. E aí, as tias do DEPIM só falta enlouquecer com ela. Mas é o jeitinho dela. Não é falta de limites nem de regras, porque eu passo o culto inteiro. Menina, sente, menina, não faça isso, vá para lá, volte, não sei o quê, faço 1001 promessas. Mas é o jeito dela. E aí os DEPIM, né, precisa criar estratégias para fazer ela sentar, né? E aí eu sei que não é fácil. E aí eu trouxe aqui o termo integração versus inclusão, certo? A declaração de Salamanca, a gente vai passar aqui bem rápido, para a gente não perder muito tempo, tá certo? A declaração de Salamanca, que saiu em 1994, que trouxe a necessidade de inclusão de todas as pessoas com deficiência, com igualdade de condições em todas as esferas da sociedade. E aí hoje nós temos uma lei, que é chamada Lei Berenice Piana, certo? Que a gente sabe que é a lei do autismo. Ela foi criada em 2012, então o autismo hoje é considerado uma deficiência, tem direitos igual a todos os deficientes, certo? E aí por isso que a gente vê hoje que as crianças autistas, elas receberam um cordãozinho com um crachazinho, né? Que ali fica mais fácil de se identificar e que a gente possa, com aquilo, acolher melhor. E aí eu trouxe, certo? Qual é a diferença entre integração e inclusão? Nós sabemos durante toda a história, certo? Que até chegar ao termo inclusão, a gente passou por vários períodos. Não chegou assim bonitinho não, como é hoje não. E a gente vê ainda que ainda tem muita coisa para ser melhorada.
E aí a gente vê que lá no século XX, certo? Existia o termo chamado exclusão. Por quê? Porque era um período que cada um era por si. E as pessoas deficientes, elas eram excluídas da sociedade. Elas não poderiam viver na sociedade. E aí, depois desse período, chegou o termo segregação, que foi o quê? Tirou as pessoas com deficiência e colocou nos manicômios. Não serve para a sociedade, então eu tiro ela da sociedade e jogo nos manicômios, porque elas eram consideradas pessoas com defeitos e elas não podiam viver na sociedade. Imagine essa família como viviam. Saber que a sua criança, que o seu filho não poderia viver na sociedade. Eles eram largados nos manicômios. E aí, em 1950, surge um outro termo, que foi a integração. Essas pessoas que estavam nos manicômios são tiradas dos manicômios e são jogadas na sociedade. E aí é onde surge a ACD, a APAE, né? Os órgãos que começam a cuidar dessas pessoas e aí começa a inserir ela na sociedade. Só que ainda não estava bom. Ainda precisava de ajuste. E aí, em 1994, olha como o termo inclusão é novinho, né? Em 1994, chega o termo inclusão. Não é o indivíduo que precisa se adaptar, é a sociedade. E aí, cada pessoa com deficiência vai começar a ter igualdades, vai ser tratado de forma especial, vai ser acolhido, vai ser introduzido, não vai ser preciso tirar ele da sociedade, pelo contrário, vai ser incluído hoje na sociedade. E aí esse termo inclusão permanece até hoje, e hoje nós vemos as leis, nós vemos as escolas que estão trabalhando para que essas crianças sejam incluídas, né? Nós vemos os auxiliares e os ATs que acompanham as crianças, e aí está nesse processo. E aí eu pergunto, por que nós, a igreja, precisamos saber disso? Porque da mesma forma que a escola está se organizando, está se preparando, né? Porque, irmãs, hoje numa sala de aula da educação infantil, se nós tivermos uma turma com 20 crianças, eu já tive turmas, dessas 20, 6 eram autistas. 6. É um número alarmante. Certo? E aí, a escola está se preparando, os professores estão estudando, estão tendo formações, eles estão correndo atrás. E nós? O que estamos fazendo com essas crianças? Onde estão essas crianças autistas e TDAHs que vivem na escola, mas a gente não vê na igreja? Já se perguntaram isso? Primeira vez que eu dei essa palestra foi o ano passado, lá em Parque dos Coqueiros. E quando eu preparei essa palestra que eu dei, eu senti isso na hora. Eu disse, cadê essas crianças? A gente quase não vê crianças autistas na igreja. Por quê? E aí a gente vai descobrir por que essas crianças não estão indo para a igreja. E aí eu trouxe uma frase de Cíntia Leão que diz o seguinte: ensina-me de várias maneiras, pois sou capaz de aprender. Cada criança, cada ser humano tem uma forma de aprender. Nós só precisamos encontrar esse jeitinho certo de ensinar, né? Eu digo que professora era um profissional que era para ganhar mais dinheiro. Porque ele lida com uma sala, vamos supor, de 20 alunos no mínimo, e cada um tem um jeito de aprender. E ela precisa ensinar. Não é assim? Quem é professora? É assim, não é fácil. TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade.
A gente entende que o TDAH é uma condição crônica, certo, de saúde, de maior prevalência em crianças na idade escolar. É um distúrbio, certo, neurocomportamental mais comum na infância. E estima-se hoje que 3 a 6% da população em idade escolar pode ter TDAH, certo? É um transtorno que, muitas das vezes, ele é diagnosticado pelo neuropediatra, certo? Quando a escola sinaliza para os pais que aquela criança é muito agitada, que é desatenta, que não consegue acompanhar a turma porque não consegue se concentrar, o pai leva essa criança para o neuro encaminha para as terapias, e aí as terapeutas começam o processo de avaliação, até que seja emitido um relatório com uma hipótese para que a criança seja diagnosticada. Hoje só se pode diagnosticar uma criança com TDAH a partir dos 6 anos de idade. Mas isso não quer dizer que eu preciso esperar a criança fazer 6 anos de idade. Não. Se a escola sinaliza que aquela criança não para quieta, que aquela criança não concentra, eu já posso encaminhar essas crianças para as terapias, para que ela comece a ter requisitos para poder se concentrar. E muitas das vezes é utilizada até uma medicação, para que essa criança consiga realmente, porque é algo, irmãos, neurológico. É algo que está aqui no cérebro. E aí precisa de uma intervenção medicamentosa para que essa criança consiga realmente ter o controle dos seus impulsos, vamos dizer assim. Sintomas do TDAH. Um primeiro sintoma é a desatenção, certo? E aí eu coloquei alguns sintomazinhos, coisas bem simples que acontecem. Não quer dizer que todo o TDAH vai apresentar isso, certo? Alguns não apresentam, porque não tem esse sintoma da desatenção. Evitar ou não gostar ou relutar em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado, como tarefas escolares, deveres de casa. Para os adultos, preparar relatórios, perder objetos necessários às tarefas ou atividades, ser facilmente distraído por estímulos externos. Para adolescentes mais velhos e adultos, isso pode incluir o quê? Pensamentos que não tem nada a ver com o contexto. Às vezes a pessoa está na igreja, o pregador pregando, e a pessoa está voando, pensando numa coisa que não tem nada a ver. Ai, meu Deus, o feijão, amanhã eu tenho que cozinhar feijão. Tenho que arrumar a casa. E o relatório, e não sei o quê. Está com pensamento desatento. Ser esquecido em relação às atividades cotidianas. Certo? A pessoa faz todos os dias a mesma coisa, mas esquece. Precisa de um auxílio. É normal, né? Agora, o segundo sintoma. Certo? O primeiro foi desatenção. Agora, nós vamos para o segundo sintoma. Hiperatividade e impulsividade. E aí é aquela criança que não para de se remexer. Parece que tem uma agonia dentro dela, sabe? De batucar. A gente diz, menino, senta aí, fique sentadinha. Aí ela senta. Daqui a pouco ela... Menino, não faça isso não, ela. Começa a bater os pés e se mexe. Parece que a cadeira tem uns preguinhos. Certo? Ela se contorce na cadeira. Ela vai escorregando às vezes. Né? Uma vez eu vi um vídeo no Instagram de uma sala de aula de uma criança que tinha TDAH. Aí a professora e a equipe escolar adaptaram uma bicicleta. Uma bicicleta. Então a bicicleta ficava parada e a criança lá, ó, pedalando. E aí era quando ela conseguia gastar um pouquinho de energia e se concentrar. Certo? E aí é uma criança que levanta da cadeira em sala de aula ou em outras situações nas quais se espera que permaneça sentado.
corre ou subir em coisas, em situações onde isso é inapropriado. Em adolescente e adulto, tem a sensação de inquietação. Ser incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Não conseguir ou se sentir confortável em ficar parado por muito tempo em restaurantes e reuniões. Alguém se identifica? Fala demais. Não consegue aguardar a vez de falar. Responde uma pergunta antes mesmo da pessoa terminar de perguntar. Ou completa as frases. A gente começa a falar, isso assim, né? Começa a completar. Tem dificuldade de esperar a vez. A gente faz a fila, o menino fica naquela agonia de querer ser o primeiro, de querer ir na frente, conduzir. É aquela energia demais. Interrompe ou se intromete em conversas e atividades. Tenta assumir o controle da sala, quer ser o líder. E eles gostam de usar as coisas dos outros. Como eu falei, certo? O TDAH, existe 3 tipos de TDAH. Gente, é muito bom trabalhar com TDAH. Eu gosto muito, porque eles são assim energéticos, né? E eu sou energética também. Então, eu me divirto muito. Demais, é sério, não estou brincando não. Eu me divirto muito com os TDAH. E aí, os TDAH, apesar de ter essa energia toda, certo? Eles são crianças extremamente inteligentes. O processamento neural deles é muito rápido. É muito acelerado. Entende? Eles são crianças extremamente inteligentes. É difícil eu não encontrar um TDAH que não seja inteligente. Lá em Nova Natal, quando eu me congregava, tinha uma moça, né? Que hoje ela está em Florianópolis. E aí, eu brincava muito com ela. Eu dizia, mulher, você é TDAH. Não tem como não ser. Mas ela é inteligentíssima. Ela é modista, que diz que faz moda, né? Cria desenhos. Hoje ela trabalha com noivas. Estilista, né? Ela é inteligentíssima, mas ela era muito agitada. Ela vinha conversar comigo e era se remexendo. Eu disse, mulher, tenha calma, respire. E era uma moça. Grandona, né? Casada já. Mas eu ficava imaginando, eu ficava brincando. Menina, eu queria ver tu quando era criança. Ela dizia, mulher, eu passava debaixo dos bancos na hora do culto. Minha mãe só faltava endoidar. Imaginem. Então, olha só. Os TDAH, existem 3 tipos, certo? Que pode apresentar uma apresentação combinado. Como é isso? Ele pode ser desatento, hiperativo e impulsivo. Tem todas as características. Pode ser só o desatento, não tem a impulsividade nem a agitação. E pode ser somente o hiperativo impulsivo. Certo? Somente. E aí vamos ver a apresentação combinada. Como é isso? Vai apresentar uma distração, uma lentificação, esquecimentos, desorganização. É uma criança muito desorganizada. Aí quando a gente pega o material escolar dessa criança, menina, a gente não sabe onde é caderno, onde é agenda, onde às vezes a criança, até para se organizar na escrita é difícil. Começa a escrever às vezes de baixo para cima, dos lados. Menina, o estojo, né, nunca consegue fechar o estojo, é sempre aberto, as coleções dentro da bolsa jogada. Então, é uma desorganização muito grande. É uma impaciência, uma compulsão, e tudo dele é muito intenso, inclusive as emoções, certo? Predominantemente desatento. E aí é uma distração e uma lentificação fora do comum. É o tipo de uma criança que vai escrever a agenda da escola. A agenda da escola é feita no início da aula, concorda? Eu já tive TDAH de chegar no final da aula e não terminou. Porque tudo tira a atenção dele. Passa um mosquito do lado, ele olha.
O amigo lá na última carteira fala alguma coisa, ele diz, é mesmo. Sabe, não preste atenção, é muito distraído e muito lento para resolver as coisas. É muito esquecido e uma desorganização também, ok? Vamos lá, predominantemente imperativo e impulsivo. Agitação, como já disse, né? O próprio nome já diz. Impulsividade e impaciência. Compulsão e intensidade, certo? Então, o que a gente denomina realmente com TDAH? Eu digo sempre que a escola é o radar. Certo? Por quê? Na escola, nós temos os pares. Crianças da mesma faixa etária em uma sala de aula. Então, quando a professora sinaliza que tem algo diferente ou algo com atraso, é muito importante a gente ir atrás. Né? Às vezes, na igreja, a gente percebe também isso. Aquela criança agitada, aquela criança que é desatenta. Porque, muitas das vezes, a gente não tem um olhar para uma criança que é calma. Que é ali no mundinho dela. Mas ela está desatenta. Ela está quietinha. Ela não tem um sintoma de agitação, mas ela está desatenta. E ela está tendo dificuldades igualmente ao que é agitado. Só que ela não me atrapalha. E aí eu deixo ela lá. Ela não está atrapalhando ninguém, né? Mas a gente precisa ter um olhar para essa criança também. Nós precisamos sempre ter o equilíbrio. TEA, transtorno do espectro do autismo, certo? Essa é uma nomenclatura nova. Antigamente, o autista, nós tínhamos várias categorias de autismo. Nós tínhamos o Asperger, nós tínhamos o autismo de alto rendimento, né? Tinha vários tipos. Tinha o autismo com deficiência intelectual. Então, existiam várias nomenclaturas e várias classificações. Com a chegada do DSM-5, esse autismo ele foi juntado, por isso que hoje é espectro, certo? Está dentro do espectro. Então, hoje, não existe mais a classificação de cada um. É autista, é TEA, certo? E aí a gente vai ver que existem os níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3, ok? O que é TEA? É um transtorno do desenvolvimento neurológico caracterizado por dificuldades de comunicação. São 3 eixos: comunicação, interação social, comportamentos ou interesses repetitivos ou restritos, certo? São 3 eixos que o autista tem. Dentro de cada eixo, existem vários sintomas. Então, eu não posso dizer que uma criança que não fala, só com esse sintoma, dizer que ele é TEA. Não posso. Cada eixo, existe várias categorias. E, se não me engano, precisa ter, no mínimo, 6 sintomas para poder ser diagnosticado com autismo, certo? E aí, trata-se de um transtorno pervasivo, é o que o infiltra dentro do ser, que penetra, certo? E permanente. Uma vez autista, sempre autista. O que pode alterar são os níveis. De repente, é um autista severo. Esse nível ele pode baixar para moderado e baixar para o leve. Como, Ênia? Com as terapias. Certo? Porque as terapias é fundamental para que o autista possa se desenvolver. Possa aprender habilidades novas. Critérios diagnósticos segundo o DSM, certo? Déficit persistente na comunicação, certo? E aí essa comunicação, a gente diz assim, que pode ser uma criança verbal, aquela criança que fala, certo? Pode ser uma criança não verbal, pode ser uma criança verbal que fala, mas ela simplesmente se cala. Ela não tem interesse
em se comunicar. Ela fica calada, ela fala quando ela quer. Então, ela tem um déficit na comunicação. Interação social, tem dificuldade de interagir com os pares. Padrões restritos e repetitivos de comportamento ou interesses em atividades. Esses comportamentos, certo, e repetitivos, são os flaps, que é o balançar de mãos, o balançar de corpo, correr de um lado para o outro sem sentido, repetições de fala, certo? Repetições de sons, comportamento repetitivo, fazer a mesma coisa todos os dias, de não conseguir mudar aquela rotina. Quando há mudança, existe uma desorganização. E aí, todos esses comportamentos, eles vão estar presentes desde a idade precoce. Só que eles vão se manifestar de forma branda. Por exemplo, vocês acreditam que a gente consegue ver hoje, em bebês, se o bebê tem autismo ou não? Pois é, bebês. Eu tenho crianças na clínica que chegaram para mim com 1 ano de idade. Tinha uma que nem sabia andar ainda, mas já apresentava sintomas. Não foi fechado o laudo, porque é muito cedo. E ela pode desenvolver ainda. E aí, às vezes, também existe a polda neural. Que é isso, Enia? É quando a criança se desenvolve até 1 ano de idade, tudo normal. É uma criança que faz contato ocular com a mãe, é uma criança que balbucia, que sentou, que rastejou, que ri para o outro, tem a interação social, que brinca. Entendem? Desenvolveu, normal. Aí muitas mães chegam no consultório e dizem assim: Enia, ela foi dormir e acordou diferente. O que foi que aconteceu? Aí elas ficam procurando uma explicação. Algumas dizem assim: eu me mudei de cidade, eu acho que foi isso. Mas não é. Foi a polda neural. Existe um momento na vida da criança, que é logo no início, que os neurônios que não são estimulados, eles são descartados. E aí, justamente, hoje, o que é que está acontecendo com as nossas crianças? Elas passam o dia inteiro no celular. E lá, eles não vão desenvolver. Lá, eles não vão ter interação. Lá, eles não vão aprender a brincar. Lá, eles não vão aprender nada. Essa é a verdade, não vão aprender nada. Vão só ter atraso. E aí, elas não desenvolvem habilidades, e aí passa pela polda neural, perde os neurônios, e aí começa o atraso. Às vezes, ela até que falava, e para de falar. Vocês acreditam nisso? Param de falar, simplesmente param. E às vezes não voltam. Às vezes voltam e às vezes não. Então, é muito sério, irmãos, é muito sério. O uso de tecnologia hoje é um dos grandes desafios para as mães. Não pensem que porque eu sou psicóloga eu não passo por isso, eu passo. Lá em casa é o controle cerrado no celular. Porque se deixar pequenininha, misericórdia. Qual é a origem? Certo? Hoje, a gente não sabe ainda qual é a causa do autismo. O que a gente sabe que hoje os estudos revelam que a maior causa pode ser a genética, certo? Dos pais e os fatores ambientais podem contribuir para o autismo. Então, ele é surgido nos primeiros anos de vida. O diagnóstico acontece geralmente entre os 4 anos, mas pode sair com 2 anos, com 3 anos, vai depender do grau do autismo. E, detalhe, prevalência em meninos, certo? Hoje, a cada 10 autistas, 8 são meninos e 2 são meninas. Olha a diferença, né? É gritante. E a gente não sabe por quê.
Só sabe isso. E a questão da genética, a gente vê muito, não é algo fechado, certo? Mas os estudos apontam que os pais mais velhos correm um grande risco, igual ao Down, né? Quanto mais velho, mais risco tem de ter uma criança Down. Do mesmo jeito, autista. Principalmente o pai. Depois dos 40 anos, já é arriscado. E nós vamos ver alguns sinais no primeiro ano, certo? Bem rapidinho, para os irmãos verem. Perder habilidades já adquiridas como balbucio, gesto, contato ocular, sorriso social. Não se voltar para os sons. Não apresentar o sorriso social. Como é esse sorriso social? Aquele bebezinho que a gente chega e sorri para ele e ele retribui. Ou então ele está no ambiente, está todo mundo conversando e ele está lá, se metendo, sorrindo, fazendo barulhinhos, né? Ele está interagindo da forma dele. Baixo contato ocular e deficiência no olhar sustentado. O que é isso? É olhar para a gente e permanecer olhando. Às vezes o autista não, ele olha e baixa a visão, ele não sustenta o olhar. Baixa atenção à face humana, prefere os objetos, demonstra maior interesse por objetos do que por pessoas, não segue objetos e pessoas em movimento e apresenta pouca ou nenhuma vocalização. Não aceita o toque, não responde ao nome, a gente chama a criança. João, João. Quando a gente chama um bebezinho pelo nome, ele não olha? Olha. Não sei como ele aprendeu, mas ele olha. Ele sabe que é com ele, não é? E uma criança autista não olha. A gente pensa até que a criança é surda. A gente pode fazer o teste. Tem uns que não olham de jeito nenhum. Uma imitação pobre, baixa frequência no sorriso, interesses não usuais, como fixação em estímulos e brincar de forma diferente. Tem um incômodo, incomum a sons altos. Tem o distúrbio do sono. É aquela criança que tem muita dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo. Irritabilidade no colo e pouca responsividade no momento da amamentação. E aí, quais são os comportamentos que essa criança vai apresentar? São comportamentos inadequados que a gente diz. A gente não costuma chamar de birras, certo? Porque são sintomas do autismo. Então, a gente diz que aquela criança está com comportamentos inadequados. Como? Como chorar, gritar, jogar as coisas, agredir o cuidador, se machucar, se autolesar. São frequentes isso em crianças com autismo. É a forma que eles têm de se comunicar e de dizer que não está satisfeito com a situação. Esses comportamentos inadequados interferem na aprendizagem. E aí nós precisamos entender que todo comportamento, ele tem uma função. Certo? E isso não serve só para as crianças autistas, não. Serve para todo mundo. Todo comportamento tem uma função. E nós vamos ver como descobrir que função é. Então, comportamento é algo que se aprende. Logo, pode ser o quê? Mudado. Qual é a função do comportamento? Olha só. Atenção é uma função, certo? Às vezes a criança quer obter algo e ela vai fazer o quê? Vai chamar atenção. Certo? Então, a atenção é uma função. Desejo tangível. Às vezes a criança, ela quer algo, ela quer um brinquedo, ela quer uma comida, ela quer ir para algum lugar. Então, é um desejo que ela tem tangível, que a gente diz. Fugas. Quando a gente dá demandas à criança, quando a gente requer da criança alguma atividade, ela pode querer fugir. Não é fugir correndo, não, viu? Ela pode apresentar choro,
ela pode dizer que está cansada, ela pode dizer que está com sono, que está com fome. E aí a gente precisa captar se isso realmente é verdade ou se ela está com fugas. Questões sensoriais. O que é as questões sensoriais? Alterações comportamentais com o intuito de buscar algum estímulo sensorial. Tem algumas crianças autistas que têm essa questão sensorial, que é a questão dos 5 sentidos. Nós iremos falar sobre ele mais na frente. Que algumas crianças, por exemplo, tem crianças autistas que têm uma hipersensibilidade a barulhos. Então, se ela estiver num ambiente que tenha muito barulho, ela vai querer sair dali. Porque aquele barulho vai incomodar, vai desorganizar ela. E aí, o que a gente pode fazer diante de um comportamento inadequado? Coisa ruim é a gente lidar com um comportamento inadequado, não é verdade? Todo mundo aqui, eu acho que a maioria é mãe. Não é assim? Vocês não são mãe, trabalham com DEPIM. Todo mundo já passou algum constrangimento com criança, não já? Eu já passei vários com Elo. O que eu não passei com Emily, eu passo com Elo. O que fazer? Tentar antecipar a crise, certo? Então, se eu sei que determinada coisa, por exemplo, vou levar uma criança ao shopping. Lá no shopping vai ter 1001 estímulos. Vai ter aquele carrinho que é R$100 para andar 10 minutos, que a gente fica pobre. Tem o McDonald's, tem as lojas de brinquedo. A gente deixa o salário no shopping, não é assim? Pois é. Então, quando ela ia para o shopping, era desse jeito. Então, eu tentava antecipar, dizer o que a gente ia fazer lá. Nós iremos apenas tomar um sorvete de R$2. Só. Não funcionava não, irmãos. Era um processo. Hoje já funciona. Ela toma só o sorvete de R$3, eu acho. Que é, né? É 3, né? R$3,50, pronto. Então, é antecipar isso. Validar o não. Uma vez dito não, morra com esse não. Porque se você voltar atrás, você já era. Como diz a irmã aqui, já era. Quando for a próxima vez, em vez de ela começar no berreiro assim, ela vai começar lá naquele berreiro bem alto, aonde você quebrou o não. Certo? Então, uma vez dito não, sustente o não. Algumas vezes, antecipar não vai funcionar. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Nada. Deixa a criança lá chorando, se esperneando. Quando ela se acalmar, você se volta para ela e conversa com ela. Explica novamente. Deixa eu só dizer o que é. Alterações sensoriais têm a ver com o sistema dos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, olfato e tato. E o sistema do toque. As crianças autistas, uma parte delas vai ter dificuldade, né, vai ter alterações nesse sentido. Tem criança autista que não aceita toque. Não gosta de abraço, não gosta de contato. Tem criança autista que só veste um tipo de tecido. Tem criança autista que não veste calcinha, nem cueca, porque incomoda, aperta. Entendem que é algo sensorial e ela precisa passar pela terapia para ter uma dessensibilização nesses sentidos, para que ela consiga se adaptar. E aí vai acontecer isso com os outros sentidos. Não é obrigatório ela ter uma sensibilização em todos os sentidos. Não, ela pode ter em um e em outro não. Ou pode não ter em nenhum, ok? Conflitos na igreja. Olha só, do mesmo jeito que nós temos conflitos na escola, conflitos na creche, no shopping, em todo canto, não é? Na igreja vai acontecer do mesmo jeito, porque uma vez autista vai apresentar comportamentos em todos os ambientes. Não vai apresentar comportamento só na escola, não, vai apresentar em todos os lugares. E aí, quais são os maiores conflitos hoje na igreja? Socialização. As crianças, tanto os TDAH como os autistas, podem ter problemas de socialização. Como, Ênia?
Os TDAH porque é uma criança muito agitada e os outros amiguinhos não conseguem interagir, brincar, não querem, né? Porque ele não sabe aguardar, ele é agoniado, ele é isso. O autista porque tem dificuldade de interagir, às vezes é deixado de lado. Às vezes a professora, por entender que ele é autista, acha que deve deixar ele ali quietinho. Não. Se ele é autista e tem dificuldade de interação, nós temos que ajudá-lo. Como? Trazendo ele para perto. Aos pouquinhos indo introduzir ele. Problemas na comunicação. E aí também tem a questão do padrão comportamental. Como ela tem umas dificuldades no comportamento, isso também prejudica na igreja. Porque elas têm algumas têm um comportamento rígido, né? Aquela criança que faz a coisa do mesmo jeito, todos os dias. Já aconteceu de criança chegar na clínica, irmãos, desorganizada, criança de 9 anos. De entrar, o pai segurando de um lado e a mãe segurando do outro. E aí, quando eu chego, o que foi, mãe? Enia, teve um engarrafamento ali, acolá, eu precisei mudar a rota. Mudar a rota do caminho. E isso desorganizou a criança. Comportamento rígido. Quando eu mudei de sala lá na clínica, eu passei 15 dias antes. Indo lá na sala nova, olha, a partir de tal dia a gente vai vir para essa sala, viu? Não quero, tia. Menina, aquela sala vai ser melhor, é maior, não sei o quê. Vai ter um brinquedo novo lá que tia vai colocar. Preparando eles, porque se eu fizesse essa mudança assim, rápido, eu ia ter uma desorganização muito grande. E distúrbios do processamento sensorial. E aí, quais são, certo, as práticas inclusivas que a igreja precisa fazer? Primeira coisa, ajuste do volume do som. Então, assim, precisa ter uma conscientização dos músicos, da igreja geral, que o som precisa ser um som ambiente. Mas se mesmo assim, com som ambiente, a criança tem uma desorganização, não tolera, então o papai e a mamãe podem providenciar um abafador. Um fone. No momento que a criança estiver muito agoniada, o papai bota o abafadorzinho lá no ouvido dele, para a criança se acalmar, certo? Redução dos estímulos visuais. Isso é para as salinhas. Tem muitas salinhas que é muito poluída, tem muitos estímulos, e a criança chega, quer tirar tudo, quer mexer em tudo, então precisa-se ter uma adequação. Não, quando eu falo isso, irmãos, não são todos os autistas que são assim, certo? Alguns sim e outros não. Por isso que é importante a gente conhecer cada um. Estruturar a rotina a partir de pistas visuais. Quando a criança não se comunica, a gente usa pistas visuais. Como é, Enia? Vamos supor que no cultinho, no culto à noite, no DEPIM, certo? A gente não tem aquela rotina, oração, cântico, leitura, história, atividade. A gente vai fazer isso em forma de desenho para eles. E toda vez que a gente for fazer alguma coisa, a gente vai mostrar. Vamos fazer a oração. E aí ele vai saber o que é. Depois nós iremos fazer isso aqui. Então ele vai ter a sequência do que vai acontecer. E isso vai ajudar para ele não se desorganizar. E um ponto muito importante. Conhecer a criança. Isso é essencial. Certo? Porque cada criança, ela é única. Eu tenho 40 pacientes. Dos 40 pacientes, eu tenho apenas 8 que são TDAH. Os outros são autistas. Então, cada uma daquela criança, cada um tem uma forma diferente de se regular. Tem uns que eu regulo com bolhas de sabão, tem outros que eu regulo com música, tem outros que eu regulo com massagem, tem outros que eu não faço nada, deixo eles lá no tapete quietinhos, chorando, gritando, fazendo
alguma coisa, que ele se regula só. Mas isso eu aprendi como? Com o tempo. Com o tempo. Foi testando. Testa a bolha, não funciona. Testa a massagem, não funciona. Testa banho, não funciona. Testa isso, não funciona. E assim eu vou descobrindo. Vou falando com os pais, vou conversando, porque os pais sabem, não é? Como acalmar. Então, é conhecer a criança. E outra coisa, não limitar a pessoa autista a um diagnóstico. Olhe para a pessoa, olhe para ela como uma pessoa. Tenha afetividade, tenha amor por essas crianças. Não olhe para o comportamento. Né? Quando a gente olha para o comportamento, a gente se decepciona. Então, a gente precisa olhar para um indivíduo que precisa do nosso auxílio, que precisa de Deus também. E acolher. E aí, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Né? Eu vi essa frase num dos livros que eu li, que eu não lembro, me perdoem. Que é: pessoas valem mais do que protocolos. Nós temos regras. Nós temos muitas regras. Mas as pessoas são mais importantes do que esses protocolos. Se uma criança no conjunto infantil, ela é proibida. No conjunto infantil tem regras, não tem? Mas toda regra tem uma exceção, não tem? Tem. Toda regra tem uma exceção. Porque o amor tem que estar em primeiro lugar. O amor precisa estar em primeiro lugar. Então, se eu sei que aquela criança, mesmo ela não tendo diagnóstico, porque acontecem, ela não tem diagnóstico, mas ela é uma criança que me dá trabalho. Puxa esse menino para perto. Ame ele. Quando você amar de verdade, ela vai sentir. Porque uma criança, ela sente quando ela é amada. E quando ela se sente amada e acolhida, o que é que acontece? É a minha tia preferida. É assim que Elô diz. É a minha tia preferida, tia Sofia. E eu nem vejo tia Sofia com tanto mimimi com ela. Assim, de beijo, abraço. A gente pensa que dar carinho e dar acolhimento é só beijos e abraço. É não, viu? É não. Às vezes é um falar gentil. É um chega aqui, meu amor. Né? É um jeitinho que a professora tem, carinhoso. A vozinha de tia Sueli. Meus amores, não é? É um jeitinho de falar. Porque se eu for falar com essa voz aqui com minhas crianças de 1 ano, menino, não faça isso. O menino vai chorar com medo. Então, é um jeitinho que as professoras precisam ter. Tanto com as crianças que são especiais, portadoras de algum diagnóstico, como as que não são. Então, pessoas e crianças valem mais do que protocolos. Precisamos entender isso. Para conseguir se comunicar com a pessoa autista, o que é que eu preciso fazer no primeiro momento? Eu não conheço a criança, certo? O que é que eu preciso fazer? A primeira coisa, você precisa conversar com os pais. Pegar todas as informações que for importante para você conhecer. E aí você precisa descobrir qual é o interesse dele, do que ele mais gosta. Todo autista, às vezes, ele tem um hiperfoco. Tem uns que gostam de dinossauro, tem uns que gostam de letras, tem outros que gostam daquilo. Descubra o interesse. Comece pelo interesse. Nem que seja falando, mas comece. Identifique as questões sensoriais, se ele tem. Respeite os limites de tempo e tolerância. Se é uma criança que não consegue ficar muito tempo sentada, faça combinados durante o culto. Olha, você pode sair 2 vezes. Certo? Você vai lá fora, dá uma carreirinha e volta. Porque às vezes é só para isso mesmo que eles querem. A água é uma desculpa, irmãos. Às vezes ele chega no bebedouro, olha e volta. É só uma desculpa. Faça esses combinados. Não queira que ele fique lá 2 horas sentado, porque nem a gente fica. Imagine uma criança. Permita pequenas pausas. Ofereça reforço positivo. Não abra a boca só para reclamar, não.
A criança passou 10 minutos sentada. Parabéns, fulaninho, você conseguiu. Ficou 10 minutos sentado. Quando Elô chegar na igreja, Elô não deixa nem a gente dar o reforço a ela. Ela já chega para a gente e diz assim, eu consegui, viu, mamãe? Fiquei sentada no conjunto infantil. Eu disse, eu vi, minha filha. Eu já ia lhe dizer. Fiquei tão orgulhosa. Ela fica toda fofinha. Né? Então, a gente precisa reforçar as coisas boas. Porque quando a gente reforça as coisas boas, o comportamento, se repete. Isso é ciência, viu, gente? É aba. Se eu reforço as coisas boas, o comportamento tende a se repetir. Então, reforcem as conquistas das crianças. Tenha brinquedos na sua bolsa para regular a moeba, bolinhas de sabão, aquelas bolinhas que apertam, canetinhas, papéis. Tudo isso é importante. Olha só, lembre-se, pessoas com autismo têm sentimentos, têm emoções, fica triste, fica alegre, fica com raiva, sente medo, fica frustrado, do mesmo jeito que a gente tem os sentimentos. O autista também tem. Talvez ele não demonstre, mas ele sente. Então, seja sensível e tolerante com eles. Ame-os da forma como você gostaria que seu filho, se fosse autista, fosse amado. Não é assim? Quando a gente pensa, e quando eu falo nessa palestra, eu gosto muito de falar de crianças especiais. E quando os meus pacientes, eu tenho eles como filhos. Porque eu sinto a dor deles, eu sinto a dor dos pais. Quando os pais chegam nos ambientes, as pessoas não dizem nada, mas elas olham. E o olhar é pior do que a fala. Não é assim? Porque eu já vi. E eu sei como é. Então, vamos ser tolerantes, vamos ser sensíveis com esses pais que já passam tantas lutas em casa com uma criança especial, porque não é fácil, viu, irmãos? Não é fácil, tenham certeza. Vamos orar por eles, vamos se preparar para trazer essas crianças autistas para igrejas. Elas precisam de Jesus também, tá certo? E desde já eu agradeço